cara, que é o Robert Bigelow, que é um bilionário, esse cara ele contratou uma série de especialistas para pensar se a humanidade estava debaixo de algum perigo de extinção. E ele falou que sim, e que são vários cataclismas, vários problemas que vão surgir tudo junto. Aí eu pensando, pô, é exatamente o livro do Apocalipse, cara. Que os caras falam pra mim, Daniel, você acha que vai acontecer o quê? Uma tempestade solar, vai ter um terremoto, vai ter uma terceira guerra mundial, vai ter uma nova pandemia? Eu falo, meu irmão, vai acontecer tudo ao mesmo tempo, vai ser uma coisa terrível, cara. Então, o início do pacto, a assinatura desse pacto, né, segundo Daniel 9:27, seria o pacto confirmando essa aliança, né, com muitos. E o que isso abriria? Abriria já o primeiro selo no livro do Apocalipse. Lembrando que o livro do Apocalipse, ele envolve 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Isso sempre me confunde. São 7 taças, 7 selos e 7 trombetas. Isso. Eu sempre estudei e foquei mais nos 7 selos. Sim, que é a primeira parte. Que tem a parte dos 4 cavaleiros do Apocalipse e tudo mais. O que são os outros, os selos? Eu vou explicar aqui na sequência. Vamos lá. A gente pega Qual tudo. que é a ordem? A ordem primeiro são os selos, depois você tem as trombetas e depois as taças. Tá. Isso é interessante pra caramba, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso. Muito, puro. Cara. Isso aqui é um quebra-cabeça. E tem discussões, Tem, né? é aberto a debate. Se o cavaleiro branco, quem tá no cavalo branco é Jesus ou se é o anticristo? Fica bem claro, é o anticristo, que ele traz a falsa paz. Confusão? Quem acredita que é Jesus é por quê? Porque a Bíblia chega a falar que Jesus é um cavaleiro no cavalo branco também, mas você vê que são figuras diferentes, porque esse cavaleiro do primeiro selo, ele vai trazer uma falsa paz ele vai romper. Ele tá empunhando uma espada, é isso? Não, ele tem um arco sem flecha. Que quer dizer? Quer dizer que ele tem uma arma, mas ele não vai usar. Ele vai trazer, ele vai conquistar sem guerra. Segundo a Bíblia, Jesus, quando vai voltar pra porrada. Vai voltar arrepiando. Vai voltar com o sopro da boca dele e vai destruir os exércitos do anticristo. Então, o primeiro selo é o quê? É o cavalo branco e a expansão de poder e a expansão de conquista. Por quê? O versículo na Bíblia, lá em Apocalipse 6, fala que ele vem no cavalo branco vencendo para vencer. Conquistando para conquistar. Ou seja, é uma série de conquistas que ele faz. Quem que escreveu isso? Foi o Podpah? Estamos vencendo, estamos conquistando. Não é, cara? Não, com todo respeito, mas, cara... Eu já tava respondendo, foi o apóstolo João. Os caras são bíblicos, velho. Os caras estudaram a Bíblia. Louco, bicho. Não vencendo para ver. Eles falam isso? Falaram, estamos competindo, que é uma variação do estamos vencendo. Não é? Cara, olha só, os caras são... É bíblico. É bíblico. Todos os caminhos levam à Bíblia, né? Não a Roma. Então, cara, surge o quê? Surge uma nova liderança global com um discurso de paz, um discurso de sustentabilidade, né? Eu já vou explicando o Apocalipse adaptando para o mundo atual. Claro. Uma unificação tecnológica, né? Essa agenda 2030 da ONU que a gente já estudou aqui. Inteligência artificial conectando todas as informações globais, a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, garantindo esse monitoramento total global. A gente vê a expansão dessa tecnologia, né? O profeta Daniel diz que no final dos tempos o conhecimento ia se multiplicar, né? A ciência ia se multiplicar muito. Então a gente vê o início da aceitação de um protótipo de um governo global. É uma unificação política, religiosa e econômica. Econômica como? Com uma moeda digital que pode você fazer transação no mundo inteiro. Política com um salvador da humanidade estabelecendo um governo único global. E religiosa com um grande ecumenismo. Uma aliança entre as religiões. Uma religião da convivência pacífica. Né? Que isso no chamado diálogo interreligioso já está bem avançado. Então, quando você tem essa unificação global da política, da religião e da economia, você já tem o protótipo do que vai ser depois a marca da besta, com a identidade digital e com a moeda digital. Porque alguns especialistas falam, né, que a identidade digital é botar o homem na jaula e a moeda digital é trancar a porta da jaula. Porque quando isso é consolidado, você está totalmente monitorado e totalmente passível de ser desligado do sistema a qualquer momento, porque talvez falou alguma coisa que não era politicamente correta, né? Então isso é a preocupação. Ou que você está criticando quem está com essa chave na... Exato, a dissidência, né, da opinião oficial, o cara vai lá e te desliga do sistema.
por um falso motivo bom maior. Claro, sempre. E tudo isso é para proteger você exato. De terrorismo ou de algum tipo de perigo maior. Então, deixa com a gente cuida de você. A gente pode fazer um estudo sobre os Estados Unidos hoje. O Donald Trump, quando ele faz a digitalização total da sociedade, né, principalmente agora com o projeto que a Palantir que está encabeçando, que é o Immigration OS, é o sistema, um aplicativo em que eles monitoram todo mundo que está entrando e saindo dos Estados Unidos, ele conseguiu convencer, curiosamente, a direita e a esquerda de que era bom. Para cada um ele deu um argumento. Para a esquerda? Para a esquerda a gente está monitorando tudo que está acontecendo para evitar abuso das criancinhas e também discurso de ódio online. Tá. Aí a esquerda, isso aí. Para a direita a gente está impedindo imigrante legal de entrar aqui e ficar te roubando. E os caras, aí todo mundo ou seja, é tipo vender Pepsi para quem quer Pepsi e Coca-Cola para quem quer Coca, meu irmão. Então assim, discurso sempre pro bem, pra paz, mas monitorando tudo. O cara agora tá assim, despido diante do sistema. Tudo que você compra, que você está fazendo, já está ali sendo monitorado. Às vezes, os livros que você lê, que a gente compra, às vezes já cai já numa categoria, peraí, esse cara tá lendo algumas coisas estranhas. Cara, é complicadíssimo isso. Encomenda no Amazon, tô monitorando e falo, por que esse cara comprou? Qual é seu interesse? Esse cara, a biografia disso e esse livro. Aí cruzando os dados, aí entra o pré-crime, que a inteligência artificial já faz, esse cara vai fazer alguma besteira ali na frente, vamos enquadrar ele antes. Ele entrou aqui no aeroporto, já vamos levar ele para uma salinha e fazer umas perguntas. Exato. Isso é o primeiro selo. O primeiro selo é isso, é a paz. Nós estamos trazendo paz. Mas... E num primeiro momento vai realmente deixar a nossa vida melhor. Vai, aparentemente, vai ficar muito melhor. Por exemplo, você usa o Pix. É uma coisa muito maravilha, fácil do que antes ter que assinar cheque e tal. A gente evoluiu para uma coisa... Não, fora negócio de TED, DOC, que você paga, né? Total. Aí não paguei nada. Só que a gente não sabe o Pix como vai ser usado daqui a um tempo. Isso é a centralização. Você joga tudo num banco de dados central. Né? Na verdade, é até interessante pra caramba quando você pega o Manifesto do Partido Comunista. No terceiro capítulo, na parte do final, Marx fala sobre os 10 passos para a implementação do socialismo. Um dos passos é a centralização do crédito num banco central que vai controlar todo o crédito. Né? Ou seja, banco central é a ideia de marxista, não é a ideia de capitalista. Porque ele sempre usa esse verbo, unificação, centralização, monitoramento, controle. Se você pega os verbos usados, é muito interessante você fazer essa análise. Então, essa centralização aqui do Pix no Banco Central, de tudo nos bancos centrais, é um primeiro passo para esse governo totalmente monitorado. E a gente não pode esquecer que os bancos centrais fazem parte de um leque ali de um banco central mundial, que é o Banco das Compensações Internacionais, o BIS, né? Bank of International Settlements. Então, os bancos centrais estão trabalhando debaixo de um guarda-chuva de um único banco central global. E, geralmente, quando a gente vê iniciativas novas, como substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, não é coincidência que essa moda surge no mundo inteiro de repente, é porque é uma diretiva que vem do Banco das Compensações. Né? Então, essas instituições de abrangência internacional ou mundial, Fórum Econômico Mundial, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, tudo isso já é o protótipo desse governo global que vai ser utilizado nesse contexto de precisamos trazer a paz, né? A ONU já faz esse trabalho. Então, hoje, a gente, dentro da simulação, em tese, nessa hipótese que a gente está levantando, o primeiro selo foi aberto por Cristo. É Cristo que abre os selos, né? Para quem acha que o capeta está dominando o mundo. Jesus que está abrindo e liberando isso. É ele que tem esse controle, né? Inclusive, tem uma passagem muito interessante no livro do Apocalipse, quando João vê o rolo todo selado, travado, né? Tipo como se fosse um papiro. E aí, ninguém era digno de abrir o selo. Porque quando eu vejo imagem, é no formato de papiro. Não... É papiro mesmo. Então, mas falam livros, não é como se fosse um livro. Não, rolo. Não tinha livro conforme nesse formato que a gente tem, não tinha. Eram rolos, né? E selo é aquela marquinha de cera que o pessoal colocava. Tava colada. Colado. Isso. É muito semelhante... Tem umas imagens na internet que os caras tentaram representar isso. É muito semelhante à estrutura de um documento de herança também. A herança era selada e só... Era o anel, né? O sinete e tal. O sinete vai lá. Isso. E aí só a pessoa responsável, às vezes o filho mais velho ou
o chefe do cartório da época, né? Podia quebrar. Só ele podia quebrar. E se chega um documento desse já quebrado, você sabia que no meio do caminho alguém leu sem... Pode ter adulterado também. Então, assim, é simbólico, existe uma pessoa simbólico. Existe uma pessoa que tem autoridade para romper esse selo. E aí, João... Talvez a única, né? Se outra pessoa ali é só... Exato. Ali, no livro do Apocalipse, quando João vê o rolo e o selo, e ele percebe que ninguém podia abrir o selo, ele começa a chorar, ele acha ruim. Por quê? Porque o Apocalipse na Bíblia não é a destruição do mundo. O Apocalipse é, no final das contas, a vitória de Cristo sobre as forças do mal. Pô. Então João chorou porque ele sabia que aquilo ali era um mal necessário para que o mal fosse vencido, a morte fosse vencida, né? Então, o Apocalipse não é a destruição do mundo. Isso aí é uma interpretação errada. Aí viria, né, o segundo selo. Nesse cronograma, o segundo selo viria em 2026, que é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho vai falar de conflitos regionais, né? Por quê? Porque o versículo bíblico e foi-lhe dado poder para tirar a paz da terra. O que ele está portando? Então, o cavalo vermelho, ele já começa a trazer a guerra, ele começa a portar já... O cavaleiro tá com a espada nesse? Esse já tá com a espada. Tá. E ele já vai usar essa espada. Então, depois você acha também a imagem dos as imagens. Isso é legal pra caramba. Se for da escola, vai ser melhor ainda, né? Do coleginho. Não, não vai achar aquele cavalinho as criancinhas, né? Do paintbrush. Então, o que a gente espera que isso signifique no cenário geopolítico, né? Conflitos regionais, por exemplo, a gente está falando de conflitos que já acontecem no Oriente Médio, a situação tensa em Taiwan, a situação na Ucrânia, né? Na África também. Aí tá o selo, né? Não, mas não é isso. São umas imagens do papiro mesmo, como se fosse um papiro enroladinho rolo. Com... tem... com um selinho, mas né? Mas esse formato aqui tá fechado e não dá para entender. É nessa ideia, né? E, inclusive, isso é interessante, que boa parte desses papéis não eram feitos com celulose, não. Sabe o que era? Era a pele do vitelo, o bezerrinho. Então era pergaminho. Os pergaminhos, isso. Tem vários tipos de papéis. Porque o papiro era feito do arroz, né? Não, também não é esse, não. Eles estão enroladinhos, um em cima do outro. São sete selos. Isso aí minha esposa estudava, tá ali, né? A Bárbara, né? O quê? A gente fez comunicação social na Federal do Rio de Janeiro juntos. Eu fiz jornalismo, ela fez produção editorial. Então ela se especializou em livro, né? Então ela estudava isso pra caramba. Até com um professor que às vezes eu pegava umas aulinhas de penetra com ele, que era o Daniel Wellman, que era um polonês. E ele contava todas essas histórias de onde surgiu o livro, os papéis e tal. Toda era a evolução sensacional. Costurados à mão, né? Costurado, os tipos de como é que se fazia. Tratamento para durar mais. As primeiras diagramações, né? Da prensa de Gutenberg. Eu fui numa fábrica de pergaminho, onde os caras até hoje têm pergaminho, é pergaminho, né? A técnica antiga, original. Curar, sei lá como você preparar. Na China já, os chineses que tinham isso já há muito tempo, né? Aí. Esse aí. Os selos. Muito bom. Então, o livro Os 7 Selos, isso aí tá com 7, né? Exatamente 7 selos, é isso aí. O segundo selo, então? Então, o segundo selo é o cavalo vermelho. Aí já começa a ter guerra, já começa a ter conflitos, né? E então a gente imagina que... o segundo cavaleiro. Exato. Tá com a espada. O cavaleiro preto, ele tá... Acho que eu não sei, cara, é uma foice. Vê lá se é uma balança, eu não lembro o que é o último elemento que ele tem. Se você colocar aí no chat GPT, ele vai te falar pra lembrar certinho. Então, o que significa? Aquela falsa paz ali já tá começando a pipocar. Isso, nessa cronologia, já em 2026. 2026 começa a explodir conflitos. Esses conflitos que eram regionais, imagina, você tem vários conflitos regionais. Daqui a pouco aquilo tudo vira um conflitão gigante. Como foi vira um caos. Da guerra. Começa a pipocar aqui e ali, daqui a pouco é uma coisa só, né? Ele carrega a balança, que simboliza a fome. A fome, exatamente isso, E aí o último já é a morte propriamente dita. Então, guerras regionais, aí o mercado já começaria a colapsar. No cavaleiro? No cavaleiro, no segundo, no vermelho. Né? Cadeia alimentar começando a quebrar, né? Mostrando que essa paz é uma paz frágil. Aquela paz não era tão definitiva assim. E aí é o terceiro selo, né? O cavalo preto, ele vai falar de escassez. Porque a Bíblia fala uma medida de trigo por 1 denário. É tipo assim, cara, R$1.000 um saco de arroz.
Então as pessoas não vão ter dinheiro para comprar devido a uma inflação gigantesca. E aí começa racionamento de comida, racionamento de energia. A gente está falando entre 2026 e 2027 nesse calendário, né? Partindo do pressuposto que o acordo de paz é o início dos 7 anos da tribulação, fazendo essa simulação, né? E aí já começa ali uma espécie de colapso financeiro global, né? Então... Deixando claro, pessoal, que a gente não está falando que claro, que você devia se preparar. É que, se for, é esse o cálculo. Seria que assim. Pode ser em qualquer data. Se você pegar, se o apocalipse começar em 2100, aí vai durar até 2107. Isso. Aí você só joga pra cá e pra lá. Eu tô fazendo simulação porque já que o Trump assinou esse acordo, fingindo que, né? Repetindo, muito importante que é uma simulação. Aí vem o cavalo amarelo. O cavalo amarelo já é... Ou também o cavalo pálido, né? Ali também, Pale Horse, né? Que é o cavalo já tá meio... Ele tá com icterícia, né? Aquele amarelo meio esverdeado. Aquele amarelo meio doente. Exato. Cinza, mas o que eu vejo normalmente é um cavalo pálido, né? E aí a frase dessa parte da Bíblia foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra. Então, pandemia, essa é a parte numa nova pandemia. O que quer dizer essa 25% da terra. Uma quarta parte. A quarta parte vai estar. Vai estar debaixo disso, vai ser destruído em cima disso aí. Tá. Existem várias passagens que a Bíblia fala: 1/3 da humanidade, 1/4 da humanidade morreu, 1/4 da humanidade. Daqui a pouco você tem metade que morreu, daqui a pouco você tem 3/4 que morreu. Né? Então, 3/4 da humanidade no total vão perecer nesse período. Você pensar em 8 bilhões de pessoas, gente, pra caramba que tá morrendo. 8 bilhões hoje, né? Não sei daqui pra frente, se o apocalipse começar lá pra frente. Então, a pandemia, fome, desastre climático, né? Isso dizimando as populações, né? E 25% da população já perece aqui. 25 já vai embora, né? Se fosse hoje, seria 2 bilhões de pessoas só nesse selo, tá? Então é um negócio complicado. Aí você tem o quinto selo, que são os mártires clamando, né? Que é a perseguição final, né? Quando fala, até quando, Senhor? Então, aí começa de verdade a perseguição global contra os cristãos. Não só contra os cristãos, mas contra os dissidentes do sistema. Aqueles que não concordam com as coisas que estão sendo feitas, ou os defensores da liberdade, né? Então aí vem a censura religiosa, controle da informação, monitoramento total, as pessoas sendo desligadas das plataformas porque não querem jogar esse jogo, ou porque estão criticando o que está acontecendo, né? Você vê isso muito em alguns filmes apocalípticos você tem... No Blade Runner, vem à cabeça agora, mas outros filmes onde você tem uma elite que mora no alto ou mora em outros lugares, e aquela grande massa da população que é na terra ou embaixo da terra, que não tem nada, não tem acesso a quase nada. É aquele negócio exatamente isso. A base do cyberpunk high-tech, low-life, né? Isso. Tem acesso à tecnologia, mas isso não traz... Mas tá alienadão. Jogador número 1. Também. Galera na podridão e lá se alienando ali no jogo. E com acesso ao máximo de qualidade de tela, de som e tudo, mas... Cara, tem vários filmes legais. Não tem o que comer. Você tem o... Cara, Substitutos. Lembra desse filme com o Bruce Willis? Que eles usavam Surrogates. Que é baseado num quadrinho. Muito tempo. E o corpo dele tá em casa e ele sai na rua só com... Não é hibernação, mas um negócio que trata ele, porque ele já tá velhão e o corpo dele, jovem, vive a vida dele. E ele recebe todas essas sensações pra ele. Exato. Cara, é muito louco isso. Muito louco. E é uma coisa que dá pra se pensar que alguém vai desenvolver isso em algum momento. Sim. O Avatar, né? A concepção é também transferir a consciência para aquele corpo, né? Eu lembrei até, cara, do Demolidor, aquele com Stallone. Demolition, né? Porque... Não é Demolition. É Demolition Man. A sociedade é linda, mas no subsolo tem a galera, né, que tá pobre ali. Desde o H.G. Wells, a Máquina do Tempo tem isso. Elysium também, que a galera rica fica nas estações espaciais e a galera, o povão fica na Terra. Então, o sexto selo, cara, aí a passagem bíblica houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina. Aí já é abalo cósmico e pânico global. A gente está falando do início já de 2028, né? 2027 já passou, agora é 2028. E aí surge as hipóteses da chamada inversão dos polos magnéticos, que é o que tem sido muito falado. Quem tem falado muito sobre isso é o Elon Musk. E o que seria? Os polos magnéticos da Terra se deslocando e isso gerando um movimento da crosta terrestre. Das marés, da crosta terrestre? Então, é como se a crosta terrestre fosse rochas
flutuando em cima do magma. Certo. Que é a teoria até da deriva continental, da Pangeia e tal. Então, a mudança dos polos magnéticos da Terra, se acontecer de forma repentina, faria com que a crosta terrestre se deslocasse. É como se o Polo Norte viesse para o Equador e o Equador fosse para o Polo Norte. Entendi. Só que esse Polo Sul. esse deslocamento geraria tsunamis gigantescas. As áreas mais quentes do planeta ficariam inabitáveis. E tem gente falando sobre isso já? Tem gente, o Elon Musk fala muito sobre isso. O Elon Musk tem publicado direto. Não se esqueça que a crosta terrestre são rochas flutuando em cima do magma, que são rochas derretidas e elas estão deslizando. Esse que ele tá dando o bizu já do que... É assim que tem terremoto, né? É exatamente isso. E o vulcão. Então, nessa época, nessa simulação, as pessoas que estariam nas montanhas mais altas se protegeriam. Então, o cara que estiver nos Andes, no Himalaia, nas Rocky Mountains, nas cadeias montanhosas, seriam os sobreviventes, né? Seriam os remanescentes. E aí, o selo 7 é o silêncio e aí abrem as trombetas. Então, a gente já está no Apocalipse capítulo 8, e aí é o final de 2028 nesse cenário hipotético. E aí o versículo-chave e fez-se silêncio no céu por meia hora. O que significa isso? É um período de pausa cósmica. A humanidade entra num blackout total. O que significa? A gente olha na Bíblia e fala, vai ficar tudo escuro. Não é apenas isso. Se a gente transportar isso para o dia de hoje, o que pode ser? Pode ser a humanidade ficando sem eletricidade, por alguma catástrofe, né, que acontece, talvez uma ejeção de massa coronal do Sol, né? O planeta fica... É como se o planeta ficasse em silêncio, né? Isso seria a pausa antes dos juízos piorarem, né? Porque o cara tá falando, já tá horrível, vai piorar. Já começa a piorar. Nesse momento, aí tem a metade da tribulação. A gente já tá chegando nos 3 anos e meio. A gente já está no dia 13 de abril de 2029. E aí, o que acontece? É nesse momento que o anticristo, dentro dessa simulação, ele vai se revelar, não como o salvador da humanidade, mas como o filho da perdição, como aquele que veio para destruir as religiões e estabelecer o culto só a ele. Qualquer pessoa que cultuar outro Deus vai ser condenada à morte. E é nesse ponto que ele interrompe os sacrifícios e ele entra no templo de Jerusalém, que já teria sido reconstruído nessa fase da falsa paz, e ele exige adoração a si mesmo assentado no próprio templo, e ele faz a chamada abominação da desolação, que deve ser sacrificar um porco no altar, como o Antíoco Epifânio fez, ou então ele colocar uma estátua dele mesmo e exigir adoração a essa estátua, né? Então, começa ali uma ditadura global, né? Um regime tecnocrático ali centralizando tudo e centralizando isso com identidade digital, moeda digital, né? Credencial digital.